Bom dia a todos, é uma alegria enorme, uma satisfação ter sido escolhido para falar na festa do Corpus Christi sobre o sacramento da Eucaristia. Bom, por que é que eu fui escolhido? O motivo é o seguinte, na minha opinião, porque eu ando elaborando já há alguns anos uma série de textos sobre a Eucaristia para ser meditado de quinta-feira, fazer na oração, com textos sobre o hino Adoro-te Devote. Então, tendo em vista que eu já tenho elaborado mais de 30 textos, falaram, então, Ivan, por favor, você terá que agora falar algo sobre o sacramento da Eucaristia, né? Então, falar sobre a festa do Corpus Christi, né? Então, a primeira ideia que me vem, que eu acredito que ajude a todos, é a seguinte: quando a gente pensa numa moeda, tem cara e coroa, né? Moeda é cara e coroa. Quando se fala da Eucaristia, você também tem que pensar assim na moeda. A moeda tem cara e coroa, dois Cs, né? Quando fala da Eucaristia, você tem que pensar em sacrifício e sacramento, dois S's, né? Então, Eucaristia é sacrifício e é sacramento. Então, quando é sacrifício, vamos pensar, a missa é confecção, né, do sacramento, da comunhão, né? Então, na consagração, durante a missa, temos Jesus presente entre nós. Bom, e o que é mais importante para falar na festa do Corpus Christi não é ilustrar este ou aquele aspecto, mas da Eucaristia. Então, não se trata de ilustrar este outro aspecto da Eucaristia, mas despertar espanto e admiração a cada ano no mistério. Como nasceu a festa? Na Bélgica, século XIII, mosteiros beneditinos foram os primeiros a adotá-la, daí o Papa Urbano IV estendeu, por meio de uma bula chamada Transiturus, a toda a igreja em 1264, devido ao que parece também a influência do milagre eucarístico acontecido em Bolsena, que fica perto de Orvieto, e Orvieto fica a 100 quilômetros, vamos dizer assim, 100 quilômetros, 120 quilômetros de Roma. E Bolsena de Orvieto fica uns 20 quilômetros. Então, o que acontece? Acontece que um sacerdote chamado Pedro, ele vindo de Praga, queria ir para Roma, e daí ele, de passagem, foi celebrar a missa lá na cidade de Bolsena, junto ao sepulcro da Mártir Cristina. E lá, na hora da fracção do pão, da consagração, sangue, né, no corporal. E dizem que ele tinha dúvidas, né? Que foi uma resposta de Deus a ele, né, que tinha uma dúvida, e daí levaram o corporal ensanguentado ao Papa Urbano IV, que estava em Orvieto. E lá estava Tomás de Aquino. Tomás de Aquino viveu 4 anos em Orvieto. Bom, e daí o Papa falou, vamos fazer agora um ofício litúrgico. E daí pediram para Tomás de Aquino e para São Boaventura comporem o hino um hino à festa do Corpus Christi. Daí Tomás de Aquino fez o seu hino, fez o Adoro Devote, Laudação, e daí o São Boaventura rasgou dele, né? Teve um gesto de humildade e falou, está muito melhor. Bom, qual era a necessidade de uma nova festa? Havia necessidade de uma festa? A igreja não se lembrava da Eucaristia toda quinta-feira, e ela não comemora, a Igreja Católica, todo domingo, ou ainda mais todos os dias, a festa da Eucaristia. Então, olha que interessante, o Corpus Domini é, de fato, a primeira festa que não tem como objetivo um evento na vida de Cristo, como o Natal, por exemplo, o nascimento de Cristo, não. Mas é uma verdade de fé. Então, o Corpus Domini é a primeira festa que fala da verdade de fé. A presença real de Cristo na Eucaristia responde a uma necessidade. Qual necessidade? A de proclamar essa fé solenemente. E serve também para afastar um perigo. Qual é? O de se acostumar com essa presença e de não prestar mais atenção a ela, merecendo a reprovação que João Batista dirigiu ao seu contemporâneo, dizendo, no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Bom, essa festa explica a extraordinária solenidade e visibilidade que esse banquete divino adquiriu na Igreja Católica. Durante muito tempo, o Corpus Christi foi a única procissão em toda a cristandade e também a mais solene. E hoje as procissões deram lugar a manifestações de protestos, geralmente protesto, mas se a coreografia externa desapareceu,
o profundo senso de celebração e motivação que a inspirou permanecem intactos. Permanecer admirado com o maior e mais belo dos mistérios da fé. Então, isso é a Eucaristia, o maior e mais belo mistérios da fé. E a liturgia festiva reflete fielmente essa característica. Todos os seus textos, seja leitura, antífonas, canções, orações, são imbuídos de um sentimento de adoração. Muitos deles terminam com uma exclamação: ó sagrado banquete em que se recebe Cristo no sacro convívio, ó vítima de salvação, no caso de os salutares hóstia. Bom, se a festa do Corpus Domini não existisse, teria que ser inventada. E quem fala isso, o texto que eu estou lendo, é o pregador da Casa Pontifícia, o grande pregador franciscano chamado Raniero Cantalamessa, que ele no ano de 2000 ele escreveu um texto, e eu procurei traduzir o texto e transmitir alguma das ideias dele. Então ele fala, olha, se essa festa não existia, teria que ser inventada. O perigo que os cristãos correm hoje em relação à Eucaristia é o de banalizá-la. Só podemos receber Deus como Deus, ou seja, preservando para Ele toda a sua santidade e majestade. Não podemos domesticar Deus. E veja que a ideia, nós queremos domesticar Deus. O que é? Nós queremos controlar Deus, que Ele seja um Deus do nosso sistema operacional, né? Que se comporte segundo nossos modelos mentais, né? Então, o Deus da Bíblia é um Deus estranho. Não é o tipo de Deus que podemos controlar, manipular, ajustar, nem domar para enquadrar em nossa vida cotidiana, né? Então, Deus não pode ser reduzido ao nosso tamanho, medido nossas especulações, experiências, honestidade, para mim. Ao contrário, Ele fica de frente a nós, dizendo-nos como as coisas realmente são, né? Então, Francisco de Assis nunca se acostumou à Eucaristia, né? Então, essa é uma festa, como eu falava no início, cujo objetivo é despertar espanto e admiração. Então, isso é o que é o objetivo da palestra do dia de hoje, que que se abram os nossos olhos, né? Francisco de Assis, o santo, nunca se acostumou à Eucaristia. Ele sempre referiu-se à Eucaristia com grande admiração e cheio de emoção. Olha um texto bonito sobre ele. Que a humanidade tema, o universo inteiro trema e o céu exulte, quando no altar, na mão do sacerdote, está Cristo, o Filho Deus vivo. Ó favor maravilhoso, ó sublimidade humilde, que o Senhor do Universo, Deus e Filho de Deus, a tal ponto se humilhe, que se esconda para nossa salvação sob uma modesta forma de pão. E temos que pensar como São José Maria. Quando te aproximares do sacrário, pensa que ele faz 20 séculos que te espera. Ponto 537 de caminho. E Tomás de Aquino fala assim, no hino Louva Sião: Quantum potes tanto aude, é latim, quantum potes tanto aude. Trata-se de uma expressão retirada de um dos mais belos hinos eucarísticos do autor angélico, do Laudação, que significa ousar tudo o que puder para tributar-lhe o louvor devido, né? Parece que Santo Tomás quase geme ao dizer, tanto quanto possas, ouses tu louvá-lo, porque está acima de todo louvor e nunca o louvarás condignamente. E a mensagem é clara. O fiel não pode ser tímido na hora de dedicar seu louvor ao Senhor. Deve, por assim dizer, fazer a boa obra da mulher do Evangelho, lavando os pés de Jesus com perfume muito caro, e depois enxugando-os com os próprios cabelos. Ela muito amou, né? E nós temos que pensar que, como eu falava antes, que a Eucaristia é ao mesmo tempo como a moeda, cara e coroa. Eucaristia é sacrifício e sacramento. Como sacrifício, a Eucaristia é a missa, a ação divina em que Jesus, por meio de um sacerdote humano, transforma o pão e o vinho no seu próprio corpo e sangue
e continua no tempo o oferecimento que fez a Deus no Calvário, o oferecimento de si próprio em favor dos homens, né? Então, agora nós vamos para a segunda parte, onde assistiremos um vídeo do discípulo de Scott Hahn, um teólogo. Scott Hahn tem livros prefaciados por Brent Pitre, né? E Brent Pitre tem seus livros prefaciados por Scott Hahn. E agora nós assistiremos uns 10 minutos sobre as raízes históricas da Eucaristia no tempo dos judeus. Obrigado pela atenção.